Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça de Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Algumas carinhas novas pela primeira vez esse ano. Sei que é só a segunda semana, né? Mas é que Deus nos abençoe e dê a todos um ano cheio da graça dele. Convido vocês, então, a abrirem comigo suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso de número 3. Primeira Pedro, capítulo 1, no verso de número 3. Nós vamos ler até o verso de número 12. Amém? Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Até aqui. E como o título ou o tema da mensagem, o novo nascimento dá ao cristão o dever de contentamento. O novo nascimento dá ao cristão o dever de contentamento. E como é difícil nos dias de hoje nós falarmos sobre satisfação e sobre esse verdadeiro contentamento. Isso se tornou uma tarefa muito difícil para aqueles que almejam falar disso, tanto para aqueles que não são cristãos, quanto para os que são cristãos nos dias de hoje. E olhando para essa sociedade, então, que busca essa satisfação no dinheiro e nas coisas que nós podemos comprar, que nós podemos obter com ele, mesmo sacrificando o tempo com a nossa família, mesmo sacrificando a nossa saúde, muitas vezes, mesmo sacrificando muitos anos de nossa vida, nós, para conhecer esse verdadeiro contentamento, ainda que esse contentamento venha acompanhada de alguns sofrimentos ou de todos os tipos de sofrimento. E como falar isso para os cristãos, no dia de hoje, que também vivem neste mundo, mas que não pertencem a este mundo, que pertencem a uma pátria celestial, como Pedro vai dizer várias vezes
em sua carta. E foi em um cenário assim, como este, né, desafiador, como o cenário dos nossos dias, que Pedro escreveu essa carta aos cristãos. Então, quando Pedro escreve essa carta aos cristãos, ele chama esses cristãos de peregrinos, né, de forasteiros, e aqueles a quem estão em trânsito neste mundo, né, são estranhos residentes, esses que Pedro chama dispersos por 4 ou 5 províncias, como ele vai dizer, né, no verso 1, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia ou Bitínia. Os cristãos que estavam forasteiros, que estavam dispersos por esses pontos. E que no momento, esses cristãos eles vinham sofrendo vários tipos de hostilidades, vários tipos de perseguições, vários tipos de conflitos na sua fé. E embora essa carta de Pedro ela não seja conhecida como uma carta pastoral, como, por exemplo, as cartas que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, e a Tito. Nós podemos identificar no conteúdo dessa carta características muito fortes de um pastor. Podemos chamar de um pastor Pedro, que está preocupado em fortalecer esses cristãos e de motivar a esses cristãos, né, animá-los em sua fé, para que eles venham desviar os seus olhos, desviar os seus corações da situação que eles estão vivendo e olhar para aquilo que já é certo em suas vidas. Como nós vamos ver que Pedro vai dizendo na sua carta. E nos versos de 3 a 5, então, nós vamos identificar que Pedro, ele escreve a respeito do contentamento, da verdadeira satisfação que esses cristãos devem ter ao desviar os seus olhos, o seu coração da situação que eles estavam vivendo, assim como nós hoje, das coisas deste mundo, que é a verdadeira satisfação e o verdadeiro contentamento que nós achamos na salvação. E ele começa o verso 3 assim: bendito o Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois da introdução da carta, Pedro, ele começa o seu conteúdo com aquilo que nós conhecemos como uma doxologia, né? ou seja, um louvor, uma exaltação, um engrandecimento do nome de Deus, pois só um Deus totalmente santo, um Deus totalmente puro e bendito, só a Ele é digno de todo o louvor de sua igreja e desses cristãos, né? De toda honra, de toda glória e de toda adoração. É a Ele que nós devemos nos voltar. Ele é bendito. Somente um Deus santo, um Deus reto e justo, que pode ofertar ou dar a nós a sua misericórdia, como Pedro vai escrever aqui, segundo a sua muita misericórdia. Misericórdia é o ato de se perdoar, ainda mesmo que o culpado não pediu ou procurou seu perdão. É ofertar a desculpa, é ofertar o perdão quando ainda alguém ou essa pessoa, mesmo sendo o seu inimigo. Mas não é só por isso que Deus é bendito, não é só pela sua misericórdia alcançada a esses cristãos que Ele é bendito. Mesmo que Deus resolvesse condenar toda a raça humana por causa do pecado de Adão, por causa da queda de Adão no Éden, e Deus, como a retidão que Ele possui, como a justiça que Ele possui, se Ele quisesse dar a sentença e bater o martelo e condenar toda a raça humana para o inferno, ainda assim, esse Deus seria plenamente bendito, pois Ele não precisa de nós para a sua glória. Esse Deus, Ele é perfeitamente puro,
ele é perfeitamente santo em si mesmo, ele é completamente satisfeito em si mesmo, completamente satisfeito na Trindade, mas mesmo assim, após a queda, ele vem até a raça humana e nos alcança com essa misericórdia. Mesmo assim, após a queda, ele deseja alcançar a muitos e revelar a sua glória para essa humanidade caída. Ele simplesmente nos amou, mesmo quando nós éramos os seus inimigos. Ele estende essa graça, essa misericórdia, mesmo e nos dá vida, nos regenera, nos vivifica com o mesmo poder com que ele ressuscitou a Jesus Cristo. Ele nos regenera, segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenera para uma viva esperança. Regeneração. Regeneração significa nascer de novo. A regeneração é o principal ato da graça salvífica de Deus em direção a nós pecadores. Se nós somos salvos, se você é salvo, então é sinal que você nasceu de novo. É como é dito em Filipenses. Antes nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, porque esse é o fruto do pecado, esse é o fruto da queda de Adão. O pecado, ele gera a morte. E com a morte, nós não temos mais o relacionamento com Deus. Então, enquanto nós não somos regenerados, nós estamos separados. As disposições da nossa mente, a disposição do nosso coração é somente para o mal, é somente para caminhos que vão nos distanciar cada vez mais desse Deus. Mas quando Deus me regenera, quando Deus regenera cada um que está aqui, ele pega a partir dessa matéria-prima já existente, que sou eu, que é cada um que está aqui, e a transforma, colocando uma mente nova, colocando um novo coração, não mais um coração enrijecido pelo pecado, cauterizado pelo pecado, mas um coração novo, um coração com disposições boas, com vontades boas, que agora não mais quer se distanciar desse Deus, mas então encontra a sua plena satisfação, encontra o seu contentamento num relacionamento verdadeiro com Deus. Regeneração é aquilo que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, na conversa de Jesus Cristo com o Nicodemos. Quando Nicodemos questiona Jesus, mas como eu posso nascer de novo? Então Cristo diz a ele, não é da vontade humana, não é da vontade da carne, mas é um nascer a partir do Espírito Santo de Deus. E esse nascer de novo é para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O mundo pagão daquela época era como o mundo de hoje. Um mundo cinza, um mundo sem cor, um mundo sem esperança. E havia um dramaturgo grego, um dos principais escritores de dramas daquela época, que tinha o nome de Sófocles. E esse rapaz, ele escreveu a seguinte frase: não nascer é inquestionavelmente a melhor fortuna. Em segundo lugar, o melhor seria isto: logo que a pessoa nasceu, deveria voltar imediatamente para o lugar de onde ela veio. Então, para eles, o mundo era um lugar onde as coisas murchavam, onde as coisas se corrompiam, um mundo que em si podia ser alegre, mas que ao mesmo tempo nos encaminhava para uma
eternidade que era sombria, que era tenebrosa e que não havia sentido algum. Mas os cristãos, eles têm em si essa esperança. É como um sangue. É como o sangue que corre em nossas veias. É como algo que faz parte do nosso ser. É como se o cristão tivesse aberto a janela, puxado a cortina, sabe? E visto a eternidade que há além daqui, sabe? Visto a eternidade que há junto, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se Ele ressuscitou e venceu a morte, então a esperança ela é real. Então a vida ela é contínua, ela não para por aqui. Não é como o restante do mundo que não tem esperança, como o restante do mundo que olha para uma eternidade e não encontra o seu lugar, mas nós, como cristãos, nós somos regenerados para essa viva esperança, como Pedro vai dizer, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte, e se nós estamos com esse Cristo, nós somos vitoriosos também. No verso 4, ele usa então que essa regeneração, ela nos traz vida pela ressurreição de Cristo. E essa ressurreição, ela nos garante uma herança. E que é legal nós observarmos aqui no verso 4, dessa herança que Pedro apresenta a esses cristãos que estão sofrendo uma real possível perseguição. Ele usa uma linguagem de herança que os judeus cristãos ali eles conheciam muito bem a partir do Antigo Testamento. Porque quando o povo de Israel caminhava no deserto de Sinai, em busca da terra prometida, em busca de Canaã, eles lembram-se então da promessa que Deus fez a Abraão, que é da conquista, que é da possessão da terra de Canaã. E na terra prometida, cada israelita tinha ali, após a conquista, a sua propriedade. Cada israelita tinha ali a sua figueira, onde eles poderiam descansar, onde eles poderiam desfrutar dos frutos, dos figos que haviam ali. Mas essa herança, ela não era garantida, porque ali no deserto haviam saqueadores. E nações também invadiam constantemente Israel e levavam o que eles possuíam. Mas a forma que Pedro usa aqui para descrever essa herança para esses cristãos, o vocábulo que Pedro usa, é de uma forma diferente. Significa a respeito de uma herança que já é segura e que já é estável a esses cristãos. Embora ainda nós não a possuímos concretamente, ainda não possuímos plenamente esta herança, nós temos a certeza de que um dia nós vamos possuir por completo e que ninguém poderá tirar de nós. E ele usa 3 palavras para descrever essa herança. Ele fala que essa herança ela é incorruptível, sem mácula e imarcessível. Uma herança incorruptível, uma herança que ela é imperecível, que não se estraga, significa uma herança que não pode ser roubada de forma alguma. Uma herança sem mácula, uma herança que não pode ser corrompida, uma herança que não pode ser contaminada. Essa herança, ela possui uma santidade tal que os pecados desse mundo, que a mancha que há nesse mundo, não pode contaminar essa herança. E uma herança imarcessível, que não se desvanece, que não se pode apagar, até mesmo nesse mundo, até mesmo a flor mais bela, a flor mais colorida, ela pode murchar, ela pode perder a sua cor e vir a morrer, mas a herança guardada nos céus, ela jamais pode sofrer mudança, ela jamais pode se
deteriorar. E é isso que Pedro está vindo e mostrando para esses cristãos que estão em uma iminente ameaça de perseguição. E nós ainda devemos fazer como Cristo nos ensinou no Sermão do Monte, quando ele diz: não se preocupem em acumular para vocês tesouros nesta terra, onde a traça, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, mas se preocupem em acumular tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não pode corroer de forma alguma, e onde ladrão algum pode vir a roubar. Por isso, a verdadeira herança de todo cristão está assegurada nos céus. E no verso 5, Pedro vai dizer: vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nós que possuímos essa herança, ainda somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, embora peregrinos, embora forasteiros nesse mundo, caminhando em uma viagem rumo a essa eternidade, nós somos guardados pelo poder de Deus. E aqui, no grego, a palavra que Pedro usa, ela tem um significado militar, que é alguém protegido de todo e qualquer perigo, ou ainda evitar que alguém escape. Pedro quer mostrar para esses cristãos que alguém alcançado pela misericórdia de Deus está totalmente, plenamente guardado pela graça de Deus neste mundo. Como a passagem em que Cristo diz assim que aqueles a quem o Pai me der, eu não o perderei de minhas mãos. Aquele a quem o Pai me der, eu não o lançarei fora de forma alguma. E não quer dizer também que o cristão neste mundo está livre dos problemas que nós encontramos neste mundo, dos sofrimentos que nós encontramos neste mundo, assim como esses cristãos a quem Pedro escreve estavam enfrentando. Mas Deus, Ele quer nos capacitar a enfrentar estes problemas. Deus, Ele quer nos capacitar a vencer, a suportar esses problemas para que nós possamos seguir adiante, para a salvação que está preparada a revelar-se no último dia, como está no final do verso número 5. Para o dia da volta de Cristo, onde não vai mais haver choro, onde não vai mais haver dor, onde não vai mais haver sofrimento, onde o pecado não vai mais fazer parte de nossas vidas. Então nós seremos assim como Cristo, glorificados para uma eternidade junto ao Pai. E diante desse contentamento que Pedro mostra a esses cristãos, de um pleno contentamento na salvação, o que é que um cristão pode ter de maior valor em sua vida do que ser alcançado pela graça de Deus, ser alcançado pela misericórdia de Deus? E isso lhe traz, então, um propósito maior para viver. Não é uma desesperança, não é um pessimismo que habita nos corações espalhados por este mundo, que passa a habitar dentro dos nossos corações, mas é uma viva esperança que tira o cinza, que tira o preto e branco de nossas vidas e coloca a cor, pois em Cristo nós vencemos todo o pessimismo, em Cristo nós vencemos toda a desesperança em nossas vidas, e nele, somente nele, nós podemos ter a certeza de uma herança que nos aguarda, de um futuro que nos aguarda na eternidade, de algo que já nos está garantido. Mas um futuro que não é plenamente garantido aqui neste mundo, mas diz respeito a uma herança nos céus eterna, que, como Pedro disse, que não pode ser tirada, que não pode ser
roubada de nós. E diferente das riquezas desse mundo, então, que podem se perder, que podem se corromper, que podem corromper os nossos corações, essa herança a qual nós devemos olhar, ter os nossos olhos fitos, ter os nossos corações presos nessa herança, ela vai só nos santificar e purificar os nossos corações. E no verso 6 ao 9, então, Pedro vai mostrar a esses cristãos o contentamento e a satisfação que eles devem ter até mesmo na perseguição que eles estavam para sofrer. O pleno contentamento que o crente deve ter até mesmo nas provações de sua vida. E agora Pedro, no verso 6, ele chega à real situação em que se achavam os leitores de sua carta. Eles estavam encarando uma ameaça de perseguição, e é evidente que ia ser uma experiência bem amarga e bem cruel para esses cristãos que estavam ali. Mas antes, Pedro diz no começo do verso 6, nisto exultais, como se remetendo às coisas que ele tinha dito antes, nisto exultais. Na misericórdia que é estendida a vocês, no dom da salvação que é estendida a vocês, nessa herança que está guardada nos céus e ninguém pode roubar, e mesmo que vocês venham a ser provados por um breve tempo, esse tempo de provação que eles iriam sofrer, Pedro se dirige ali como, mesmo que vocês venham a ser provados, mesmo que vocês venham a sofrer por um breve tempo, por um breve período de suas vidas, ele compara com a eternidade, onde não há comparação. Ele diz, isso nem se compara com a alegria que vocês encontrarão na eternidade junto com Jesus Cristo. E por que é necessário? Por que o crente ele deve passar por provações? Para que a nossa fé, a minha fé, a sua fé, ela seja confirmada. Lembra da história de Abraão? Quando Deus pede seu único filho para ser sacrificado, e Deus atende ao chamado de Deus, e no último instante, a fé de Abraão é provada por Deus, e Deus, então, vem com a sua intervenção e arranja o sacrifício perfeito, o cordeiro. Assim como foi também com Jó, a história de Jó, um homem que perdeu todas as coisas, mas de forma alguma duvidou de que Deus era soberano e estava no controle de toda a sua vida. Esses homens, assim como tantos outros homens que nós encontramos na Bíblia, eles provaram que a sua fé era autêntica, que a fé deles era legítima. A fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Pedro vai dizer no verso 7, a fé é mais preciosa que o ouro, mesmo o ouro apurado pelo fogo. Mesmo aquele ouro que é purificado no fogo, que fica sem impureza alguma. O ouro como nós conhecemos como ouro de 24 quilates, ouro mais puro. Ele não é tão puro e tão valioso como a fé que nos é alcançada. A fé, ela tem um valor infinitamente maior do que este material, do que este bem, que é um dos mais valiosos e mais desejado pelo homem. Porque a fé, ela tem a sua origem no céu. Ao contrário do ouro, que com o tempo de uso se desgasta, que com o tempo de uso ele vem a se corroer, a perder o seu valor. A fé, de forma alguma, ela perde o seu valor. A fé, de forma alguma, ela vai vir a se desgastar. Mas a fé de um verdadeiro cristão
de alguém que realmente tem a sua fé oriunda dos céus, provada e aprovada por Deus, vai sempre estar atestando ao mundo uma fé madura, uma fé verdadeira, uma fé sempre fortalecida e valorizada, porque nos nossos momentos de dificuldades e fraquezas, então, nós mostramos que a nossa força está na graça de Deus. Assim como Deus disse a Paulo, a minha graça te basta. No momento de fraqueza de Paulo, quando Paulo disse, Deus, se possível, tira o espinho da carne que há em mim, tira o sofrimento que há na minha carne, pelo qual estou passando. Mas então Deus fala a ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E nos momentos de fraqueza é onde a nossa fé é provada por Deus, é onde nós nos amadurecemos. É à medida que nós dependemos mais e mais de sua graça, nós passamos a conhecer esse Deus melhor e a confiar cada vez mais nele. E qual é o resultado dessa fé que é provada e aprovada por Deus? Pedro escreve, para que essa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. No último dia, quando Cristo vier para buscar os seus, para buscar a sua igreja, a nossa fé provada e aprovada por esse Deus vai redundar em honra, em louvor e glória. Essas três virtudes, essas três características que nós, como filhos de Deus, que nós, como cristãos participantes dessa igreja, iremos compartilhar com Deus. E nós vemos que Pedro foi um dos apóstolos de Jesus Cristo. Pedro, ele teve o privilégio de ter conhecido a Jesus, de ter andado com Jesus, de ter aprendido os ensinamentos do próprio Cristo. Mas os leitores dessa carta, a quem ele escreve, eles não desfrutaram desta mesma alegria que Pedro desfrutou. Nesse Cristo, eles possuíam um amor, mesmo sem tendo visto esse Cristo, que Pedro estava anunciando a eles, e eles criam devido ao evangelho que Pedro havia anunciado a esses crentes. Então, eles amam a Cristo também, como Pedro vai escrevendo ali em sua carta. Porque através do evangelho, eles viram aquilo que Cristo fez através de sua vida a eles. E esse amor, esse crer, essa alegria, dava a esses crentes a certeza de que eles obteriam o fim da fé, que é a salvação de suas almas, assim como está no verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, a salvação que já nos pertence, sabe? Aqueles que um dia foram regenerados e receberam o dom da fé, foram também selados pelo Espírito. Selados pelo Espírito Santo como garantia de que Deus jamais os perderia e de que eles seriam salvos, de que eles serão salvos, mas nós nos apropriaremos plenamente dessa salvação no dia da vinda de Cristo, quando nós estivermos com Ele para toda a eternidade. E nessas coisas que Pedro estava direcionando os olhos e o coração desses cristãos. Mas, às vezes, nós podemos comentar assim que esses crentes, nessa ameaça de perseguição, muito mais ali na igreja primitiva, quando o cristianismo começou a se expandir e o Império Romano começou a perseguir sem misericórdia alguma os cristãos que ali faziam parte deste império, nós podemos argumentar que esses crentes, eles deveriam mesmo olhar para os céus
porque aqui na terra eles não tinham esperança alguma. Porque aqui na terra, aqui neste mundo, a vida que eles possuíam era uma vida de miséria, era uma vida miserável. Mas eu não digo que eles tinham uma vida de miséria ou uma vida miserável, mas digo com toda certeza que esses crentes, eles tinham sim toda a esperança de suas vidas nos céus. Nessa riqueza que Pedro estava apresentando a eles e que jamais iria perecer, porque nós, hoje, nós corremos um risco muito maior do que aqueles cristãos do primeiro século que sofriam perseguição. Nós corremos um risco muito maior de termos os nossos olhos desviados dos céus e os nossos corações absorvidos pelas coisas que existem nesse mundo. Porque os cristãos da antiguidade, eles colocavam toda a esperança de seus corações na vida futura. E nós vivemos como que se essa vida futura, como que se essa eternidade, ela nunca fosse chegar a nós, como se ela nunca fosse existir, como se fosse algo utópico ou algo impossível de acontecer, algo que está somente na mente dos cristãos alucinados ou alienados pela religião. Então, ao invés de nós termos a compulsão para expressarmos aqui e agora a vida que nos guarda, nós passamos a expressar aquilo que todos neste mundo já expressam. Uma vida totalmente dominada, uma vida totalmente absorvida e envolta pelos bens materiais e pela loucura da compulsão pelo bem material de nosso tempo, assim como todo o restante do mundo faz. Mas Pedro quer mostrar a esses cristãos, assim como ele quer mostrar a nós. Desviem os seus olhos, desviem os seus corações deste mundo, aqui e agora, mesmo que é preciso que vocês vivam aqui, mas há um objetivo para que nós vivamos aqui. É para que a glória desse Deus seja manifesta através de nossas vidas. E nós mostrarmos a este mundo que não enxerga esperança, que não enxerga uma eternidade além daqui, que há sim uma esperança, que há sim uma herança muito maior reservada nos céus. Então Pedro diz, se contentem plenamente na salvação, se contente plenamente na salvação que já está guardado para cada um, se contente plenamente nas provações que vocês irão enfrentar, porque é ali que a fé de vocês vai ser aprovada por Deus e amadurecida. E do verso 10 ao 12, Pedro vai concluindo então esse contentamento dos cristãos, para que eles se contentem também plenamente no evangelho apresentado a eles. E Pedro ele vai nos lembrar a respeito dos profetas. Os profetas que pregaram no Antigo Testamento sobre a orientação do Espírito Santo, sobre esta salvação que hoje é destinada a nós, que não era destinada a eles, como eles pregavam no Antigo Testamento, e talvez muitos deles não entendiam aquilo que estavam pregando, mas eles tinham a certeza dessa esperança mesmo assim, desta salvação que hoje é destinada a nós. Eles falaram sobre o Cristo e sobre essa graça. E todas essas coisas, até mesmo os anjos desejavam conhecer. Até mesmo os anjos anelavam prescrutar, explorar, para ter um conhecimento melhor dessa graça e salvação que era prometida. Algo que é interessantíssimo nós observarmos do verso 10 ao 12, é que o Antigo Testamento inteiro, então, ele vai dar testemunho a respeito de Jesus Cristo. Desde o Jardim do Éden, todo o livro de Gênesis, que relata ali o começo da história humana, a criação de todas as coisas, no decorrer de todos os livros do Antigo Testamento, nós vamos ver que ele está falando a respeito dessa promessa, a promessa de um Filho de Deus, a promessa de um Salvador,
a promessa de um Messias esperado, de um profeta que a todos dariam ouvido, de um reino de justiça que seria estabelecido e duraria para todo sempre, e de um período que Deus viria a mostrar a sua graça de uma maneira em que ele nunca havia mostrado antes na história da humanidade. Isso foi contado por homens chamados por Deus por um período de mais ou menos 2000 anos, como nós vamos ver no profeta Isaías, onde Isaías ele profetiza sobre o nascimento de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre o sofrimento, sobre a morte de Jesus, desse Filho de Deus que viria. E Miqueias ainda, ele previu, ele profetiza a respeito do lugar de seu nascimento, que ele viria de Belém. Isso nos mostra que a Bíblia nunca se contradiz, que as Escrituras, elas cumpriram o seu papel, mostrando esse Redentor, esse Filho de Deus, esse Salvador que viria para redimir a humanidade de seu pecado. E hoje, ela continua cumprindo o seu papel, mostrando a nós esse Cristo, então, que já veio, que cumpriu a justiça, que viveu a sua vida de maneira perfeita e que agora, através desse evangelho, todos podem obter a salvação. Essa salvação, então, tão maravilhosa, anunciada por esses profetas, que até mesmo os anjos queriam conhecer de forma mais detalhada, e que hoje nós, eu, e cada um que está aqui esta noite, pode ter esse conhecimento, assim como eu tenho a certeza que já tenho conhecimento dessa graça que é derramada todos os dias dos céus. Essa misericórdia onde os nossos olhos, os nossos corações devem estar fitos. Mas talvez o grande problema é que nós somos egoístas. A nossa natureza é uma natureza egoísta por natureza, por princípio, por queda. E nós não queremos ter o nosso contentamento somente na salvação. Nós não queremos ter o nosso contentamento somente no Evangelho, ou se contentar em provações, dificuldades, ainda mais num mundo de hoje, onde as coisas são tão facilmente obtidas, onde nós temos acesso a tantas coisas ao mesmo tempo de forma tão fácil. Nós ainda sermos cristãos, nós temos que passar por provações. Muitas vezes, ao invés de nos tornarmos filhos de Deus, nós nos tornamos simples religiosos. E a religião, ela dá ao coração do homem o senso de que ele precisa ser recompensado por seu bom procedimento. E então esse homem religioso, ele se torna o centro de sua vida. E se der tempo, então ele vai passar a se contentar com as coisas que Pedro nos passou, com a salvação, com o evangelho, com as provações, mas desde que essas provações também não sejam muitas e venham ocupar muito tempo de nossas vidas. Mas o evangelho, ele traz uma mensagem inversa, ele traz uma mensagem ao contrário disso, de que nós devemos, sim, nos contentar com as dificuldades de nossas vidas. Pois tudo que o cristão precisa, e que ele nunca vai conseguir totalmente aqui neste mundo, nunca vai conseguir plenamente aqui neste mundo, que é a herança, é onde nós vamos nos satisfazer, é nessa eternidade. É ali onde os nossos olhos precisam estar fitos. E muito mais que isso, tudo que um cristão precisa, tudo que um homem, uma mulher precisa, ele já possui, que é a salvação que nos alcança através da mensagem do Evangelho. Então que nós possamos estar sempre contentes
nesta salvação, que é a maior riqueza da vida de um cristão, que nós possamos, sim, olhar de uma forma diferente para as dificuldades, para as provações que alcançarão as nossas vidas, e que muitos já estão passando por provações, que muitos aqui já estão passando por suas dificuldades, mas que nós possamos nos contentar, apesar de tudo, nos alegrar de alguma forma, porque Pedro escreveu não de si mesmo para esses cristãos, mas Pedro ele escreve essa carta orientado totalmente pelo Espírito Santo, inspirado totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Então sim, nós devemos passar por provações, por dificuldades, e nós iremos passar em todo o decorrer de nossas vidas. E nós devemos nos contentar e mostrar que há uma alegria muito maior, né? Muito mais adiante do que o que os nossos olhos veem agora e do que aquilo que as pessoas veem agora em nossas vidas. E nós, então, mostrarmos a perseverança que há em nossa fé. E que, então, nós possamos também nos contentar neste Evangelho. O Evangelho que traz a resposta para as nossas vidas. Que já trouxe a resposta para as nossas vidas na pessoa de Jesus Cristo. E que essa resposta possa ser mostrada, então, a essas pessoas que ainda procuram respostas, que ainda procuram satisfação, que ainda procuram contentamento em algum lugar. O Evangelho em nossas vidas é uma forma plenamente, totalmente de contentamento também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite sempre estarmos contentes com aquilo que nós já temos a certeza que possuímos. A herança, as provações e o Evangelho. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe nessa tarefa